Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 28 de junho de 2025. Putin enterrou a Rússia. Exatamente o que vocês ouviram, é o título que eu coloquei, porque de fato ele enterrou a Rússia. As escolhas de Putin, fazer a guerra na Ucrânia, as escolhas de suas táticas estratégicas, né? Escolhas erradas, burras, imbecis, ignorantes, e enterraram o país dele. Eu diria para vocês, fracassos militares são terríveis, militarmente ele está fracassando em todas as frentes, mas talvez esse não seja o principal motivo que leva à derrota, porque há muito tempo a Rússia perdeu o Ocidente e é muito difícil ela restabelecer o Ocidente, porque uma coisa que o Putin não analisou e a maioria talvez não analisa, tem o grande sonho russo, né? Eles têm o Russiski Mir, né? E que é uma mentira. Esse sonho nunca foi realidade, nunca será realizado, nunca será realidade, porque quem proporcionou o progresso econômico depois da falência da União Soviética não foi a própria Rússia, tampouco o desenvolvimento tecnológico que eles ajudaram durante as décadas que se seguiram à falência da URSS. Foi o Ocidente. Principalmente a Europa, tinha muitas indústrias lá, investiram em tecnologia, inclusive os Estados Unidos da América. E esses caras foram todos embora, ainda no primeiro ano da segunda fase avassaladora da guerra, em 2022. Isso, inclusive, foi expresso no The New York Times, né? Um dos principais objetivos de Putin ao invadir a Ucrânia em 2022, o que ele queria mostrar? Era um arrogante que queria mostrar para aqueles que o ajudaram o declínio do Ocidente. Ele queria mostrar que o Ocidente é corrupto, que ele está declinando, né? Que não tem moral, entre outras coisas. E ele estava confiante de que o Ocidente, como no passado, não estaria unido e decidido a apoiar a Ucrânia. Putin queria apresentar a Rússia como uma força geopolítica ressurgente, né? No entanto, na realidade, ele não só não conseguiu capturar toda a Ucrânia, como também sofreu uma derrota geopolítica. A guerra brutal desse ditador terrorista sanguinário apenas uniu a Europa e contra ele. Finalmente, voltou ela contra a Rússia. Não se tratava tanto de guerras, mas sim de relações econômicas estreitas que proporcionavam à Rússia tanto poderio militar quanto crescimento econômico. Mesmo durante a era soviética, Moscou e a Europa continuaram a interagir. No entanto, sob Putin, as relações com o Ocidente começaram a se deteriorar. O historiador observou que Putin não queria realmente romper os laços com a Europa, mas sim retomar seu papel de liderança. Se tivesse conquistado a Ucrânia em 2022, naquele espaço curto de tempo que ele prometeu para ele e falou abertamente para o mundo inteiro, poderia ter alcançado o que desejava. O Ocidente teria sido forçado a se curvar a ele e a reduzir o tamanho da OTAN. Mas ele e a Ucrânia, que lutou os 6 primeiros meses sozinho, com resiliência, com bravura, com capacidade, a força de vontade do seu presidente, dos seus generais, dos seus oficiais, dos seus sargentos, dos seus soldados, o Putin não conseguiu nada. No entanto, esta realidade, como eu disse, uniu a Europa e tornou adversária da Rússia, né? No entanto, na realidade, as coisas não voltarão a ser como antes. Desde então, a Europa tem feito todo o possível para reduzir as relações comerciais com a Rússia. O Ocidente pode se dar ao luxo de perder a Rússia, mas, na realidade, ele preferiria uma Rússia pacífica e previsível ao seu lado. Para a própria Rússia, tal perda é um golpe duro e um revés. Esta é a escolha de Vladimir Putin, o ditador da Rússia. Esta é a tragédia da Rússia. Com isso, seu povo perdeu qualidade de vida, agravou os problemas econômicos, trazendo o país à beira da recessão. O país economicamente está desmoronando. Por que muitos russos não veem as ameaças externas da mesma forma que Putin e o seu sistema de segurança que o apoia para isso?
as forças de segurança. Embora a sociedade russa não tenha uma agenda política, possui autonomia suficiente para avaliar grande parte das mensagens do Estado. A capacidade do Kremlin de moldar as atitudes da massa fica aquém do que seu antecessor soviético, né, os seus antecessores soviéticos conseguiram fazer. As transformações socioeconômicas, políticas e culturais, desde o colapso da URSS, a famigerada e criminosa União Soviética, reduziram o alcance do Estado na sociedade. As elites políticas atuais também reconhecem um interesse próprio em possibilitar a autonomia social. Elas sabem que o totalitarismo do sistema soviético era autodestrutivo e preferem a divisão de responsabilidades e a redução das responsabilidades do Estado. Os russos ainda dependem do Estado, especialmente se ocupam cargos públicos, mas muito menos em comparação com o que acontecia na época soviética. Desafiando os estereótipos do paternalismo, cerca de 60% dos russos acreditam que o sucesso de seus planos de longo prazo depende mais da sua própria iniciativa do que do apoio estatal. Então, o mundo mudou. O Putin não mudou. É o antigo KGBista que pressionava, torturava, matava e ele acha que o mundo ficou igual. E não está igual. E por causa disso, ele carregou junto com ele a Rússia para a ruína. Os dois estão no mesmo caminho. Os dois estão abraçados. Rússia e Putin, Putin e Rússia. A Rússia está navegando por um dos capítulos mais turbulentos da história da humanidade. Essas, inclusive, foram palavras de um chegado amigo, empresário, oligarca, bilionário russo chamado Sergei. Sergei é em ucraniano e Sergei é em russo. Sergei Chemezov. Ele é chefe do conglomerado estatal de defesa, maior indústria de produtos de defesa da Rússia, chamada Rostec. Enquanto o país luta contra o peso da guerra, das sanções e do isolamento econômico. Chemezov pintou um quadro sombrio do estado atual da Rússia, comparando-a a uma tempestade sem horizonte visível e uma coluna publicada pelo veículo de comunicação russo, RBC. Mas ele é um cara forte. Ele é uma das pessoas que vai influir na sucessão da Rússia no futuro próximo. Ser otimista nessas condições é difícil, escreveu o Chemezov. Essa tempestade deve ser superada com confiança e uma compreensão clara da direção. Simplesmente precisamos sair dela como vencedores, falou ele. Aliado de longa data de Putin, é uma das figuras industriais mais influentes da Rússia, argumentou, e o país deveria abandonar qualquer ilusão de alcançar as tecnologias ocidentais. Ele está defendendo justamente mandar o Ocidente embora e ficar a Rússia fechada em si. Então é um desses que ajuda o Putin a destruir a Rússia. Então eu fiz questão de citar isso, e eles estão todos, porque não era, quando o Putin começou essa guerra, ele não começou sozinho. Porque esse cara, esse conglomerado Rostec é o conglomerado mais importante da indústria de defesa. Então ele tem interesse que essa escalada com a Ucrânia, essa escalada com a Europa, se prolongue e ele possa vender muito mais armamento e fique cada vez mais rico. Ao contrário do que outros oligarcas que têm negócios com o Ocidente. Mas também ele defendeu uma mudança em direção à inovação. A Rússia deve se concentrar em inteligência artificial, tecnologias quânticas e no desenvolvimento de uma indústria de alta tecnologia, acrescentando que esses setores oferecem o potencial para construir indústrias inteiramente novas e escapar da armadilha de tentar alcançar o mercado tecnológico. Negócio estranho, porque na realidade eles precisam de outros países, eles precisam comprar tecnologia de outros países. É muito difícil eles conseguirem fabricar tudo. Eu não acredito nisso. Não existe nenhum país do mundo, mesmo os próprios Estados Unidos compram alguns componentes de outros países, né? Países que eles consideram confiáveis, é claro. Na visão do Chemezov está a ideia de soberania tecnológica e a substituição agressiva de importações.
porque ele viu que ficaram com problema, ele não consegue produzir alguns tipos de armamento. O tanque Armata foi abandonado, o tanque T-90, perdão, foi abandonado também, quer dizer, estão produzindo, mas ele está saindo sem muito dispositivo eletrônico, ele era muito eletrônico, está saindo tudo manual, como eram os tanques de guerra no tempo da União Soviética. E ele alertou que esses objetivos devem permanecer inalcançáveis até que o governo russo intervenha diretamente para fornecer financiamento barato e de longo prazo para pesquisa, desenvolvimento e modernização industrial. Ele foi lá pedir dinheiro, só que dinheiro a Rússia não tem mais. A Rússia acabou. Economicamente, a Rússia está quebrada, já está quebrada. E o que isso acontece nos remete a uma questão. Para a Rússia voltar a crescer, ela vai precisar de dinheiro do exterior. E o exterior vai emprestar para ela? Talvez o Trump, né? Mas mais ninguém. O Trump tem um mandato aí de um pouco mais de 3 anos e meio, mas isso é insuficiente para poder levantar uma Rússia como ela vinha sendo levantada pelo Ocidente, pelos europeus, né, com suas indústrias lá, fazendo parcerias de pesquisa, né, fazendo parcerias de desenvolvimento de produtos, tanto que eles vendiam abertamente insumos para aviões de guerra, né, vendiam. Alguns desses aí já foram derrubados, tipo os Su-34, no outro vídeo de hoje que eu falei. Então, a Rússia, o seu ditador, estão na contramão da história. Eles não têm dinheiro para investir, estão quebrados graças justamente a esse grupo que faz parte do Chemezov e o ditador da Rússia. Principal responsável, o ditador da Rússia, que tomou decisões erradas e levou o seu país para a ruína. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Você que assistiu, inscreva-se, porque aqui você viu a verdade. Eu conto com você. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.